Oi, gente, tô fazendo esse vídeo para falar do livro da Ana Campagnolo, tá? Perversão, Feminismo, Perversão e Subversão. É muito interessante esse livro porque a Ana ela vai trazer a visão das próprias feministas para ela poder entender o movimento, como que ele começou, né? Então ela vai destrinchar alguns assuntos muito específicos, mas eu vou trazer para esse vídeo aqui um resuminho sobre esse livro e aí eu sugiro, obviamente, que você compre porque é muito relevante, muito interessante se você gosta desse assunto, né? Então, para falar de feminismo, primeiro a Ana começa falando do protofeminismo, que é um início aí de algumas que entendiam que esse assunto era relevante, a pauta sobre a mulher. Então, a Ana vai citar a Mary Wollstonecraft. A Mary, ela era iluminista e ela dizia que ela defendia a escola como uma provável solução aí para essas diferenças entre homem e mulher, porque ela entende que a mulher ela era fútil por conta da criação que ela recebia em casa, tá? Então esse é só um início, obviamente que nesse momento ela não se considerava feminista, então é um início. Muitos vão entender que por isso é chamado de protofeminismo, que é o antes, tá? O antes do feminismo. Então a gente vai ver o feminismo também, a Ana vai falar que ele é dividido em ondas. Então você tem a primeira onda, a segunda e a terceira. Na primeira onda, ela vai surgir em 1848 e a gente precisa entender também que em algum período, em determinado momento da história, a mulher ela era protegida pela sociedade. Então, o homem, quando ele firmava um compromisso, ele era responsável por ela juridicamente e socialmente. Então, era uma coisa de proteção e não o que dizem que a mulher era oprimida, tá? Então, ela tinha uma certa proteção do homem, do qual ela constituía matrimônio, para algumas questões. Então, a Ana vai trazer todas essas questões no livro, tá? Na segunda onda acontece também, desculpa, na primeira onda a gente tem também a união do feminismo e do movimento abolicionista. Então, você vai ver as feministas desse início também se unir ao movimento abolicionista, porque na época elas não tinham representatividade, não tinham voz, tá? Também existe a questão do voto, do sufrágio, do voto feminino, que é o sufrágio. Então, a Ana vai dizer, vai citar, né, algumas feministas da época, que não foi uma conquista, como dizem, foi uma concessão. Essa questão do voto, ela estava diretamente ligada ao exército. Logo, a mulher não participava por esse motivo. Então, não fazia sentido a mulher votar. Mais pra frente, a gente vai ver que as mulheres passam a votar mesmo sem serem obrigadas a ir ao exército, tá? Então, a gente tem nesse início aí de primeira onda a Kollontai. A Kollontai é a união do marxismo com o feminismo, tá? Então, a Kollontai, ela era bolchevique. A Ana dá todo o histórico, né, sobre ela. E ela vai dizer o seguinte, que a mulher é extremamente oprimida no casamento e ela vai trazer o marxismo para isso, para essa união. Então, por exemplo, para Kollontai, o homem era o opressor e a mulher era oprimida. Então, para ela, a solução seria essa mulher se libertar desse homem que oprime, para ela poder trabalhar fora e servir aos interesses do Estado. Então, para Kollontai, isso era como se fosse uma espécie de revolução para aquela mulher se livrar daquele homem que a oprimia. Então, se você quiser consultar na página 108, ela vai comentar também sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, ela vai falar que era extremamente exaustivo para as mulheres ter um trabalho fora, só que ao invés de culpar esse trabalho fora, ela vai culpar a mulher de estar tendo que fazer serviços do lar, serviços domésticos. Na página 108, a Kollontai vai falar que o Estado comunista vai retroceder quando as mulheres elas fazem todo esse serviço doméstico, né? E aí essa extensão da família seria um problema para o comunismo, para o Estado comunista. A Ana também comenta sobre a diferença de homens que eles vão trabalhar com coisas, vão preferir trabalhar com coisas e mulheres com pessoas. Então, a Kollontai também vai entender, isso é muito atual para nós, que o que se refere a deixar as crianças na creche, deixar elas na tutela do Estado. Bom, então a gente tem a segunda onda acontecendo em 1960, que foi justamente no período da contracultura, né? O período da contracultura, ele é um período de muitas transformações sociais e obviamente que o feminismo tem participação, né? As mulheres feministas da época vão ter participação em todo esse processo de comportamento, alterações do comportamento da sociedade. Então, a Ana cita a Margaret Sanger. A Margaret Sanger, ela era
racista e eugenista. Então, ela defendia, por exemplo, que deveria ter o controle de natalidade. Ela defendia que, por exemplo, bebês negros, pobres, pessoas com doenças deveriam ter aí a sua deveriam ser interrompidos de nascer, porque para ela isso iria proliferar. Então, ela tinha esse comportamento e, obviamente, que ela não queria que isso fosse falado, propagado, né? Então, a gente tem ela foi presa, Margaret Sanger, e ela foi casada com um homem da sociedade fabiana. Tudo isso está na página, tudo isso não, parte desse momento aqui do livro está escrito na página 143. Também temos o início da causa do aborto, né? Isso que vai ser tido como um método contraceptivo, então vai começar tudo isso na contracultura, na segunda onda. É um movimento também, um período marcado pela liberação sexual, promiscuidade. A gente tem isso também muito dando ênfase no homem como no imaginário social é atribuído aos homens, né? Então a gente tem também essa questão de que a mulher tem que ser o que ela quiser, no sentido de que ela pode ser uma piranha se ela quiser, também, tá? Temos a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir vai negar a feminilidade. Ela vai dizer que as mulheres sempre estarão em uma condição inferior à dos homens. Então, para ela, isso era um problema, né? Para ela, isso era deplorável. A mulher nunca conseguiria chegar ao pé de igualdade dos homens. Como muitas feministas, né? Então, até hoje, a gente tem algumas que dizem o mesmo. Beth Friedman, com a mítica feminista, ela vai comparar, a Beth Friedman, a vida de casada da mulher como a vida nos campos nazistas, porque ela sofria, ela fez uma denúncia de maus tratos, de violência dentro de casa, e ela vai dizer que ela vai trazer toda a sua situação, seu dilema na vida pessoal para uma pauta social, para uma causa das mulheres, tá? Ela transformou essa angústia aí em pauta política. Então, a gente vai ver que para muitas delas, o trabalho da mulher, a parte da maternidade da mulher, ela era deplorável. Então, ela chega a dizer que a maternidade era uma tirania biológica, tá? Então, temos o resumo da segunda onda também. A Ana, no final, ela faz o resuminho das ondas. Então, esse é um pedaço da segunda onda. Agora a gente vai para a terceira onda, que é a subversão das identidades. Então, temos a Judith Butler com a sua ideologia de gênero. Então, a Judith vai diferenciar gênero de sexo. E ela vai dizer o seguinte, que a mulher, ela só é citada como mulher por conta de um teatro. Então, se esses adeptos à ideologia de gênero, eles chamam de mulher apenas para comentar que, na verdade, são seres que nascem sem gênero, sem nada, e eles recebem a criação e, a partir de então, eles passam a ser aquilo que eles escolhem, e não necessariamente o sexo biológico daquilo que eles nasceram. Então, ela vai dizer que muitas mulheres são culturalmente coagidas a serem do jeito que são, porque, na verdade, o homem nasce neutro, todas as pessoas nascem neutras. Então, para ela, por exemplo, os homens criaram um ambiente fictício, um ambiente que eles têm como natural para poder estabelecer sua tirania, a sua opressão dentro dessa sociedade. Então, a mulher que concorda, para Judith Butler, ela colabora com todo esse sistema opressor. A gente tem, para ela, a solução seria rejeitar a feminilidade e talvez adotar o lesbianismo, que aí sim você estaria fazendo uma revolução aí em tudo que foi estabelecido pela sociedade. Bom, eu acho que foi isso, esse resumo. Então, a Ana vai fazer uma conclusão e também eu termino aqui para falar sobre uma frase do Olavo de Carvalho, que se refere diretamente à ideologia de gênero, que é o seguinte: fazer o outro obrigar a enxergar aquilo que não existe é uma violência psicológica. Por isso, ele cita por conta de que algumas pessoas dizem se identificar com outro tipo de gênero. Então, eu vou citar a página 375, deixa eu só achar aqui. 375, e aí eu finalizo esse vídeo, tá? O feminismo, com as palavras da própria Ana, abre aspas, o feminismo é um movimento político que contribuiu para o desentendimento crescente
e a amargura entre os sexos, aceleração, desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e libertinagens sexuais, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro dos contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Então, aqui a Ana faz todo um capítulo para trazer o que ela pensa, concluindo aí todo esse trabalho que ela fez para destrinchar sobre o movimento feminista. Eu acredito que é isso, eu recomendo para você comprar o livro, obviamente, para você saber mais, né, saber mais detalhes. Esse vídeo aqui é só um resuminho para você entender um pouco sobre o feminismo, sobre esse movimento.